Seção 2 das Relações Anuais de Empregados. Artigo 359. Nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço empregado estrangeiro, sem que esse exiba a carteira de identidade de estrangeiro devidamente anotada. Parágrafo único. A empresa é obrigada a assentar no registro de empregados os dados referentes à nacionalidade de qualquer empregado estrangeiro e o número da respectiva carteira de identidade. Artigo 362. As repartições às quais competir a fiscalização do disposto no presente capítulo manterão fichário especial de empresas, do qual constem as anotações referentes ao respectivo cumprimento e fornecerão aos interessados as certidões de quitação que se tornarem necessárias no prazo de 30 dias contados da data do pedido. As certidões de quitação farão prova até 30 de setembro do ano seguinte àquele a que se referiram e estarão sujeitas à taxa correspondente a 1/10 do salário mínimo regional. Sem elas, nenhum fornecimento ou contrato poderá ser feito com o governo da União, dos estados ou municípios, ou com as instituições paraestatais a eles subordinadas, nem será renovada a autorização à empresa estrangeira para funcionar no país. Vide Lei 13.999 de 2020. Artigo 4º. Para fins de concessão de crédito no âmbito do PRONAMP, as instituições financeiras participantes ficam dispensadas de observar as seguintes disposições. Inciso 1. O parágrafo 1º do artigo 362 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Parágrafo 2º. A primeira via da relação, depois de considerada pela repartição fiscalizadora, será remetida anualmente ao Departamento Nacional de Mão de Obra, como subsídio ao estudo das condições de mercado de trabalho de um modo geral, e, em particular, no que se refere à mão de obra qualificada. Parágrafo 3º. A segunda via da relação será remetida pela repartição competente ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, e a terceira via devolvida à empresa devidamente autenticada. Seção 3 das penalidades. Artigo 363. O processo das infrações do presente capítulo obedecerá ao disposto no título do processo de multas administrativas, no que lhe for aplicável, com observância dos modelos de auto a serem expedidos. Artigo 364. As infrações do presente capítulo serão punidas com a multa de 100 a 10 mil cruzeiros. Parágrafo único. Em se tratando de empresa concessionária de serviço público ou de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no país, se a infratora, depois de multada, não atender afinal ao cumprimento do texto infringido, poderá ser-lhe cassada a concessão ou autorização. Seção 4. Disposições gerais. Artigo 365. O presente capítulo não derroga às restrições vigentes quanto às exigências da nacionalidade brasileira para o exercício de determinadas profissões, nem as que vigorem para as faixas de fronteiras, na conformidade da respectiva legislação. Artigo 366. Enquanto não for expedida a carteira a que se refere o artigo 359 desse capítulo, valerá a título precário, como documento hábil, uma certidão passada pelo serviço competente do Registro de Estrangeiros, provando que o empregado requereu sua permanência no país. Artigo 367. A redução a que se refere o artigo 354, enquanto o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho
não dispuser dos dados estatísticos necessários à fixação da proporcionalidade conveniente para cada atividade, poderá ser feita por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante representação fundamentada da associação sindical. Parágrafo único. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho deverá promover e manter em dia estudos necessários aos fins do presente capítulo. Seção 5. Das disposições especiais sobre a nacionalização da Marinha Mercante. Artigo 368. O comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido por brasileiro nato. Artigo 369. A tripulação de navio ou embarcação nacional será constituída, pelo menos, de 2/3 de brasileiros natos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca, sujeitos à legislação específica. Artigo 370. As empresas de navegação organizarão as relações dos tripulantes das respectivas embarcações, enviando-as no prazo a que se refere a seção 2 deste capítulo, à Delegacia do Trabalho Marítimo, onde as mesmas tiverem sede. Parágrafo único. As relações a que alude o presente artigo obedecerão à discriminação hierárquica e funcional do pessoal embarcadiço, ao quadro aprovado pelo Regulamento das Capitanias dos Portos. Artigo 371. A presente seção é também aplicável aos serviços de navegação fluvial e lacustre e é praticada nas barras, portos, rios, lagos e canais. Capítulo 3 da proteção do trabalho da mulher. Seção 1 da duração, condições do trabalho e da discriminação contra a mulher. Artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. Artigo 373. A duração normal do trabalho da mulher será de 8 horas diárias, exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior. Artigo 373-A. Ressalvadas disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Inciso 1. Publicar ou fazer publicar anúncio de emprego, no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente assim o exigir. Inciso 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Inciso 3. Considerar o sexo, a idade, a cor, a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Inciso 4. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Inciso 5. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Inciso 6. Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não obsta à adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetem a formação profissional, o acesso ao emprego
e as condições gerais de trabalho da mulher. Artigo 377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada a ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salário. Seção 2 do trabalho noturno. Artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Parágrafo 1º. Para os fins desse artigo, os salários serão acrescidos numa percentagem adicional de 20% no mínimo. Parágrafo 2º. Cada hora de período noturno de trabalho das mulheres terá 52 minutos e 30 segundos.